Deixa eu colocar aqui o tema da aula de hoje. Deixa eu fixar. Bom dia! Bom dia a todos! Hoje mais uma aula do nosso aquecimento de jornada, né? Da nossa jornada Sua Casa Harmonizada. Então nós estamos começando, deixa eu mudar aqui a câmera, deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui do YouTube para ficar melhor, para não ficar tão longe de vocês. Hoje a gente vai falar sobre organização de casa. Organize a casa e conquiste uma vida próspera. Nós estamos aqui simultaneamente no Instagram e no YouTube para falar sobre um tema que vocês adoram, né? Coloquei lá uma caixinha de enquete lá nos meus stories, @Elaine Alberico, e vocês em unanimidade escolheram organização de casa. Então para lá, né? Vou seguir aí o que vocês estão a fim de ouvir. Organização de casa e conquiste uma vida próspera. Mas antes eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Elaine Alberico e eu estou aqui te guiando nessas lives de aquecimento para a nossa jornada Sua Casa Harmonizada, que é um evento online e gratuito que vai acontecer agora no final do mês. E você precisa se inscrever para você receber todos os links das aulas, né? Aqui no YouTube, na descrição do vídeo, a gente tem lá o link do WhatsApp, né? Do grupo de alunas, e também no Instagram, o Elaine Alberico, lá no meu perfil. E tá sem som, gente? Deixa eu ver aqui. Peraí, que a gente não... E agora? Não estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui só um minutinho aqui no YouTube. As meninas não estão me ouvindo. Vamos tentar colocar aqui E agora? No YouTube? Pessoal do YouTube? Tá me ouvindo no YouTube? Melhorou? Melhorou? Estão me ouvindo aqui no YouTube? Me respondam. A gente já começa, só para as meninas aqui também não ficarem sem a aula. Sem som? Tá. Então vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem ir, vão lá pro Instagram. Vocês conseguem ir pro Instagram? Elaine Alberico. Ó, coloquei aí no chat para vocês. Tá? No Instagram. YouTube, ele, não sei, ele não aceitou aqui a minha... continua sem som, né? Então, ó, vamos para o Instagram. Problemas aqui no YouTube. Estou esperando vocês no Instagram, @Elaine Alberico. É isso, bom dia! Vamos lá, vamos ver se as meninas entenderam. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Bom, vamos lá então. Vamos seguir aqui no Instagram, tá? As meninas vão vindo para cá enquanto a gente vai seguindo com o tempo. Então você precisa se inscrever, se você não se inscreveu ainda. E lá nessa jornada eu vou te guiar, eu vou te ensinar. As meninas chegando aí. Maravilha, suas maravilhosas.
Eu vou te guiar a conquistar uma vida próspera, harmonizando as suas casas. Então, chega de papo e bora falar de organização. O que é a organização da casa? A organização da casa, ela é nada mais, nada menos do que a gente deixar a nossa casa otimizada para a nossa rotina do dia a dia. Porque às vezes, né, a gente pega lá um monte de dicas na internet, tá? Quando a gente vai aplicar na nossa casa, a gente fica completamente perdida, não é verdade? E aí o que acontece? A gente, né, coloca isso tudo na nossa casa, organiza conforme aquelas receitinhas que a gente vê na internet, e daqui a pouco a gente já não acha mais nada, daqui a pouco a casa está mais bagunçada do que era antes, não é? Então eu deixo aqui uma ressalva muito importante, que a organização ela é muito particular. Antes da gente começar, é claro que eu vou deixar aqui para vocês várias diretrizes, tá? Eu vou deixar vários passos aí para vocês organizarem a casa de vocês. Mas é importante vocês entenderem, olharem para isso e observar e falar, bom, isso aqui faz sentido para mim aqui na minha casa? Então, se fizer sentido, eu vou usar. Se não fizer sentido, eu não vou usar. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplo muito simples e que a gente já percebe isso. Muita gente fala que é bacana usar a agenda física, né? Pegar aquele caderno, aquela agenda mesmo que a gente compra no final do ano e usar para se organizar durante o ano, não é isso? Só que tem gente que não se organiza muito bem com aquilo. Tem gente que prefere o quê? A organização do celular, não é? No celular. Aí o que acontece? A pessoa acaba usando as agendas eletrônicas. Aí, outras pessoas preferem usar o quê? Planners. Não sei se vocês já ouviram falar em planner, que é uma agenda um pouco mais personalizada. E ainda mais personalizada, a gente tem o quê? As agendas que são chamadas bullet journals, que ainda a pessoa desenha folha por folha. Enfim, isso aqui é só um exemplo para dizer para vocês que até na nossa agenda do dia a dia, tudo é muito particular. Então, depende muito de como você tem a sua rotina para você encaixar aquilo lá no teu dia a dia. Então, vou te passar assim os passo a passos para otimizar a organização da tua casa, porém, você olhe para tudo isso e veja se realmente aquilo faz sentido. E adapte para o que é bacana para você. Tá, mas qual é o benefício de eu organizar minha casa? Qual é o benefício de eu ter uma rotina organizada na minha casa? Que papéis que com isso eu vou ter uma vida próspera? Bom, eu organizando a minha casa, eu vou ter vários benefícios. O primeiro deles é que aqui a gente fala da decoração holística, que a organização da casa externa, que é onde a gente mora, impacta e influencia na nossa casa interior, o nosso ser divino, a nossa mente também. Ou seja, tudo que está na minha casa, ao meu redor, está levando informações para o meu interno, para o meu interior, não é isso? Então, o que acontece? Se a minha casa está bagunçada, por mais que eu fale, tudo bem amanhã arrumo, depois de amanhã, o mês que vem, aquele quarto da bagunça, o ano que vem, em 2023, por mais que eu fale isso da boca para fora, o que eu estou olhando desorganizado está levando informações de desordem para o meu inconsciente, e isso está afetando a minha vida. Tá? Então, quando eu organizo a minha casa, automaticamente eu organizo a minha mente. Eu trago uma ordem mental para que eu consiga refletir as coisas que eu quero, para que eu consiga ter metas
mais claras, para que eu consiga ter uma rotina de dia a dia, no dia a dia das minhas ações, daquilo que eu quero, para que eu evite a procrastinação, porque a procrastinação nada mais é do que você ficar estagnado, deixando para frente aquilo que você não consegue fazer, o que você não quer fazer, o que você tem medo de fazer, ou que você não enxerga como fazer. E quando isso está em passo a passo, organizado, aquilo que você tem que fazer dia a dia, você começa a colocar as coisas em ação. Então, o primeiro benefício é a organização mental. Você organizou a tua casa, você organizou o que também? A tua mente. Segundo benefício, você elimina a procrastinação. Se você não elimina, você minimiza. Porque se as coisas estão em ordem, você cria um método, você cria uma metodologia, uma rotina para que você tenha ações para você chegar no teu objetivo, né? Um outro benefício muito legal da organização da tua casa é a otimização do tempo. Otimização do tempo. Se você organiza a tua casa, você sabe onde as coisas estão. Então você não perde tempo procurando ou executando tarefas em duplicidade. E eu vou dar um exemplo bem bacana agora. Eu entrei numa reeducação alimentar. E aí algumas refeições eu não ia ter tempo de fazer. Eu ia bagunçar todo o meu dia, de parar para fazer, para pensar nos ingredientes, para olhar a receita. Ou seja, uma forma extremamente desorganizada, parar em um momento do meu dia. E aí o que eu fiz? Eu pedi para minha mãe, que adora cozinhar, né? Contratei os serviços dela aí de cozinheira maravilhosa. E aí ela organizou toda a minha comida em dias corretos, em potes corretos no meu freezer, para que eu chegasse no meu horário, organizasse, abrisse o meu refrigerador, o meu freezer, pegasse a minha comida, descongelasse, esquentasse e almoçasse. Isso o que fez? Otimizou completamente a minha rotina. Porque o tempo que eu ia perder em fazer tudo isso, eu já vou lá, pego alguma coisa pronta, já etiquetada com a embalagem correta, vou lá, só esquento, almoço tranquilamente e já volto para a minha rotina de trabalho. E isso acontece não só na nossa rotina do almoço, isso acontece de manhã, quando a gente acorda, né? Se a gente acorda e tem, por exemplo, um guarda-roupa arrumado, organizado, você consegue enxergar as roupas que você tem no guarda-roupa. Se você tem um guarda-roupa bagunçado, você não sabe nem que roupa você tem lá. Daqui a pouco você está comprando roupa, achando que você não tem, e quando você vai guardar aquela roupa que você comprou, você acha aquela roupa guardada lá há anos, que estava bagunçada, estava lá no fundo da gaveta, que você nem sabia que você tinha. Ou seja, você, nesse caso ainda, você começa um acúmulo de coisas desnecessárias. Um acúmulo de roupa, um acúmulo de objetos, de utensílios, objetos de decoração, que a gente acha que a gente não acumula, mas isso pode ficar desorganizado dentro da nossa casa. Né? Porque às vezes você começa a comprar demais, daqui a pouco vira uma desordem na tua casa, às vezes você não sabe nem como usar isso na decoração, né? Então, otimizar o tempo das tuas ações do dia é um reflexo também da prosperidade na tua casa, organizando ela. Mas qual é o melhor momento para eu começar a organizar a minha casa? Não existe um dia certo para você organizar a sua casa. O ideal
ideal é que você faça um pouco a cada dia, né? Ou você também organize, vamos supor que você tenha um quarto da bagunça muito lotado lá no fundo da tua casa e aquilo está há anos e aí você está procrastinando porque aquilo vai te levar um tempo enorme, porque organizar leva tempo. Se você está muito tempo com aquele espaço desorganizado, tá? E com os passos que eu vou dar, você vai otimizar isso. Mas você pode marcar uma data. Hoje, sei lá, daqui 15 dias, marca a data, eu vou organizar aquele quarto da bagunça. Tal dia eu vou organizar a minha geladeira, a minha despensa, a brinquedoteca do meu filho, o cesto de brinquedos, os meus sapatos, os meus perfumes, o meu necessário de maquiagem. Não necessariamente precisa ser um macro. Do macro para o micro. Tudo precisa estar em organização dentro da nossa casa. Não é só o ambiente, eu não preciso só organizar a sala. Eu preciso também organizar a caixinha de pilhas que fica dentro da gaveta do móvel de TV que está dentro da sala. Já pensaram nisso? Que não é só os móveis. Eu tenho micro recipientes que vão aumentando até virar coisas maiores que formam o meu ambiente. No meu banheiro, eu não vou organizar só o meu banheiro, as coisas que estão em cima da bancada, né, do meu lavatório, dentro do armário, mas eu vou organizar também, criar uma rotina de organizar as coisas que estão dentro do armário, dentro dos recipientes. Então, como que está o meu necessário de maquiagem que está dentro do meu armário, dentro do meu banheiro? Será que ele está organizado? Ou o meu cestinho de esmaltes? Será que ele está organizado? Não, porque eu organizei meu banheiro. O potinho lá da manicure está ali organizado, está no lugar certo. Mas e dentro dele? Será que tem lá esmalte vencido? Será que tem lá algodão usado? Será que tem lá palito quebrado? Isso é organização também. Isso também é organização. Quando a gente vai lá para a cozinha, então, meu Deus do céu, começa a coçar a cabeça. Como é a organização da minha cozinha? A desorganização, além de todos esses impactos mentais e físicos, ela também tem um impacto de energia, porque a energia fica bagunçada. Imagina você olhar para um ambiente bagunçado, imagina a tua cama quando você acorda. Quando você olha para a tua cama desarrumada, dá uma certa angústia, né? Você vê ali o travesseiro para um lado, coberta para o outro, dá uma certa angústia. Agora, quando você arruma a tua cama, não dá uma sensação de dever cumprido ali naquela cama, pelo menos? Ufa! Né? Coloquei lá o meu lençol arrumadinho, né? O travesseiro em ordem, as almofadinhas arrumadas, dá uma sensação de merecimento, né? De satisfação, de dever cumprido, de arrumar a cama. Isso é micro-organização. Na cozinha, como eu ia dizendo, quando você abre os seus armários, como é que eles estão? Eu sempre dou o exemplo dos potes sem tampa, né? Os potes sem tampa, será que você separou lá os potes maiores dos potes menores? Os potes que você usa mais dos potes que você usa menos? Será que você separou, né, otimizou lá também as panelas dos seus potes de armazenamento? E aí, nisso, você pode criar uma rotina para isso de tempo. Então, não existe um quando, existe uma rotina que você vai determinar. Mas se você determinar, você precisa cumprir. E para essa rotina acontecer, você precisa enxergar essas datas que você
está se propondo a fazer. Semana que vem, então coloca lá algo na geladeira com um cronograma de atividades de organização da casa. Algumas pessoas têm, secretários e secretárias do lar. Então, pessoas que ajudam, faxineiras, diaristas, mensalistas maravilhosas, que nos ajudam aí na nossa rotina de organização da casa. Mas muitas pessoas não têm ainda essa parceria de trabalho, então elas mesmas que vão fazer essa organização. Então, coloca no local visível. Só que essa organização, ela não precisa ser feita só pela pessoa. Se você mora com outras pessoas, isso precisa estar balanceado, precisa estar dividido, as tarefas precisam ser divididas. O meu filho, ele tem 7 anos, ele é uma criança, e agora eu estou colocando mais atividades para ele me ajudar a organizar no dia a dia. E pensa que ele não reclama? Reclama. Toda vez ele questiona, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque antes, enquanto bebezinho, enquanto menorzinho, ele vinha fazendo. Só que aos poucos eu já vou o quê? Ensinando para ele que ele precisa contribuir com as atividades da casa. Porque a casa, ela é o quê? Ela é o nosso abrigo. Ela não tem, a mãe, a mulher, ela não tem a obrigação única de organizar a casa. Todas as pessoas que vivem aí na casa precisam ajudar nessa tarefa. E aí, com meu filho, eu dou mini tarefas de organização. Por exemplo, essa semana eu falei, Dan, vai lá na lavanderia e enche o potão de ração dos gatos. E é um pote maior, que aí eu deixo esse pote, eu deixo o sacão das rações, que eu tenho muito bicho. Eu tenho 3 gatos e 2 cachorras, As cachorras, elas ficam do lado de fora da casa e os gatos ficam do lado de dentro. Mas as rações ficam todos os sacos grandes, que é muita coisa, de areia, de ração, que ficam dentro dos armários na lavanderia. E dentro da casa eu deixo potes maiores que vão alimentar os recipientes os pratinhos, que eles se alimentam. E eu falei, Dan, vai lá e enche o pote maior para a mãe da ração dos gatos, para a gente depois só abastecer na semana os pratinhos. Aí eu fui reclamando, ele, mãe, mas por que eu tenho que ir lá? Porque a mãe está fazendo outras coisas, a mãe está organizando outras coisas. Então tá bom. Mas é pesado. Então, enche até a metade, até o tempo que você conseguir segurar esse pote, que não for tão pesado para você. Beleza. E eu sabia que ele ia fazer maior lambança lá na lavanderia, mas eu deixei. Por quê? Para ele entender o processo da organização. Aí ele foi até lá, eu fiquei de ouvido, para ver se ele não ia se machucar. Ele foi até lá, ele abriu a lavanderia, ele abriu o armário da lavanderia, ele abriu o saco da ração, ele pegou, não sei como que ele pegou, talvez com a mão mesmo, encheu lá da forma dele. Depois eu fui lá ver, tinha metade no chão, não tem problema. Tampou, foi lá, guardou. A gente tem dentro do hall de entrada, eu tenho um buffet e lá tem uma prateleira onde a gente armazena esse maior. Ele foi lá e colocou lá. Aí eu falei, Dan, você já verificou se os pratinhos já estão cheios de ração? Não, vou lá encher. Aí eu já fui lá, já encheu. Então criou-se aí já uma ordem. A próxima vez ele já vai saber fazer melhor. E é uma tarefa que eu não vou precisar mais fazer. Então comecem a otimizar também isso, distribuir essa organização entre a família, tá? Se você também não tem colaboradores, e mesmo que você tenha colaboradores, nós precisamos ter uma rotina diária, que muitas vezes o colaborador não está lá com a gente, tá bom? Então olha quantos benefícios, Agora eu vou deixar para vocês alguns passos para vocês executarem aí na casa de vocês, tá? Então, alguns passos para vocês organizarem a casa de vocês e conquistarem uma vida, uma mente próspera, Um dia a dia próspero, onde vocês olhem para a casa de vocês
em harmonia, em paz, né? Porque a organização dá uma paz, não dá? Quando a gente termina de organizar um ambiente na casa, a gente sente uma paz tão grande, né? Uma coisa de merecimento. Tudo isso impacta na nossa vida, isso não é bobagem, tá? Tudo isso está conversando com o universo e voltando para a gente em várias outras áreas da nossa vida, tá bom? Positivamente. Então, o primeiro passo que eu vou deixar aqui para vocês é: otimize os espaços. Otimize os espaços. O que seria esse primeiro passo? É você aproveitar cada cantinho da tua casa para pensar em espaços de organização. Então eu vou lá, como eu disse aqui para vocês, na lavanderia, tem um armário lá que você pode colocar prateleiras nele. Então às vezes você tem um vão muito grande, mas eu só tenho um armário. Mas você tem um vão muito grande entre as prateleiras e você coloca coisas pequenininhas. Aí fica um buraco grande lá. Você fala, poxa, aqui se tivesse uma prateleira eu conseguia organizar mais um vão, eu teria mais um nicho ali com apenas uma prateleira. Isso é otimizar espaços, tá? Não só nos cantos, nos móveis da casa. Claro que nos móveis também. Então você, por exemplo, ter sapateiras, mais sapateiras. Então se não cabe no teu closet, lá no teu roupeiro, você pode colocar, por exemplo, uma sapateira na lavanderia, tá? Eu já coloquei várias sapateiras em lavanderia de clientes meus, até no sentido de a pessoa praticar muito esporte e aí sai de manhã com um tênis e tal, e aí transpira demais, sua demais, e aí quando chega, não vai por aquele tênis suado, né, molhado dentro da sapateira, porque pode criar mofo. Então eu já criei aquelas sapateiras mais abertas, com prateleiras na lavanderia, de otimizar o tempo da pessoa e organizar os sapatos. Daí a pessoa chegar no treino de manhã, né, foi caminhar, foi andar, foi correr, tira aquele tênis sujo que veio da rua e aquele tênis suado e já coloca na lavanderia para transpirar, naquela prateleira que você organizou, naquele cantinho que você organizou, para colocar os sapatos que vieram da rua até você ter o teu tempo de limpá-los para ele entrar dentro da tua casa. Você vê como são coisas simples? Então você otimizar os móveis da tua casa para que eles te ajudem na organização. E isso versus o teu movimento na casa. Então, por exemplo, você não vai otimizar os espaços da tua casa. Imagina que você tem que fazer uma organização X e vai colocar esse móvel lá no outro lado da tua casa. Por exemplo, como eu disse na questão dos sapatos que vieram da rua. Você não vai, né? Agora eu vou organizar um cantinho na minha casa para colocar os sapatos que eu cheguei da rua. Você não vai colocar esse cantinho num local que é longe da entrada da tua casa. Por quê? Porque isso vai dificultar. Então você vai chegar na tua casa do treino, tirar o sapato, você já vai ficar procurando onde você vai pôr o sapato. Aí você vai lembrar que você deixou o móvel do sapato lá no fim da casa. Você não vai querer percorrer a casa inteira com o sapato na mão para ir lá colocar o sapato no organizador que você deixou. O que você vai fazer? No primeiro dia você até vai. Aí você continua andando no meio da casa até achar o móvel que você deixou para organizar isso. Aí você achou o móvel que está lá do outro lado da casa. Você perdeu um tempão. Você viu para nada. Aí você guardou lá o sapato. Você até esqueceu que está lá. Por quê? Porque está tão escondido na casa. Não, né? O que você vai fazer? Você vai deixar esse móvel lá perto de onde você chega da rua. Então, você também vai pensar no móvel, no utensílio, não sei o que você vai deixar para organizar, versus a atividade que você vai executar para aquilo, tá? Então, a gente vai otimizar os espaços, aproveitando cada canto da nossa casa, cada canto do móvel também, mas também olhando aonde eu vou executar essa organização, tá? Um outro exemplo
brinquedo de criança. Se o seu filho brinca em vários locais da casa, se ele brinca, por exemplo, na varanda e no quarto dele, deixe 2 organizadores separados. Por quê? Porque senão, o brinquedo da varanda, dificilmente a criança vai querer organizar lá no quarto e depois pegar lá no quarto para ir brincar lá na varanda. E o do quarto, né? Deixa também o organizador lá. Coloque organizadores nas estações de trabalho e de uso. Então, o que eu faço em casa? Meu filho, ele brinca na sala e brinca no quarto dele. Então, eu deixei um cantinho, que é um cesto menor. Então, ele tem um cesto na sala. Vai brincar? Tira tudo do cesto da sala, brinca lá, ok? Terminou de brincar? Guarda tudo do cesto. Não precisa levar lá para o quarto, porque a casa, o quarto é em cima. Não vai querer carregar tudo aquilo pela escada. Então não dificulta a tua organização, senão você não faz. Aí está lá o cesto, na sala mesmo. Aí ele pega, terminou de brincar, junta tudo, joga no cesto, acabou. No quarto já tem mais organizadores, porque tem mais coisas. Mas ele está dentro do quarto. Brincou, organizou dentro do quarto, acabou. Não precisaria levar lá no cesto da sala. Tá? Então a gente vai fazer isso também com as outras coisas da nossa casa. Segundo passo, que é muito legal. Defina o local de cada coisa. Defina o local de cada coisa. Então, isso facilita demais. Por exemplo, aonde ficam as chaves da tua casa? Não tem coisa mais estressante do que você buscar uma chave para abrir alguma coisa e você não encontrar. Não é? Então, coloque um recipiente na entrada da tua casa ou o que for mais fácil para você. Na minha casa, é uma das gavetas que eu tenho no meu buffet do hall de entrada. Por que eu sei que está lá? Porque tem a chave do carro. Eu cheguei, abri a gaveta, abri a porta da minha casa, já está ali na minha mão. E eu já coloco ali a chave do carro, a chave da casa, a chave disso, a chave daquilo, está tudo ali, na mesma gaveta, naquele buffet, na entrada da casa. Então e outra, a família inteira sabe que está ali. Porque senão vira um caos. Aonde está a chave do carro? Mãe, onde está a chave da porta do armário e tal? Mãe, onde está a chave do portão de fora? Mãe. E outra, daí as pessoas vão usar e vão largar pela casa. Porque não tem um local específico para guardar. Então, defina um local e anuncie esse local para toda a família. Olha, a partir de agora, o local das chaves vai ser aqui. Chave da casa, chave do carro, chave do cadeado do portão, chave de não sei o que. As chaves estão todas aqui. Pronto. Organizou de uma forma simples. E aí não precisa ter uma mega recipiente lindo. Não. Você pode até pegar um potinho lá da tua cozinha que você não está usando mais. Sabe aquele potinho que você perdeu a tampa? Que você não vai jogar fora, que é de plástico, e que você não vai agredir o meio ambiente? Põe lá, bonitinho, ressignifica, pode fazer uma pintura, pode fazer um artesanato, uma decoração, né? Colocar a tua personalidade ali e deixar ele como chaves. Pode até colocar uma etiqueta. Virou uma decoração, organizou, criou ordem, tá bom? Terceiro passo para a gente ter uma casa organizada. Guardar após ao uso. Pegou, usou, após o uso, guardou. E não é guardar em qualquer lugar, é guardar lá da onde você tirou. Usou, guardou no mesmo local onde estava. Isso faz com que a casa fique mais tempo em ordem. E é difícil, tá, gente? Principalmente se a gente mora com
com outras pessoas. O controle, né? Às vezes para a gente se controlar é mais fácil. Mas e para controlar outra pessoa? A gente precisa criar uma rotina também, né? Com meu filho, principalmente quem tem criança, né? Com meu filho, eu me policio muito com ele. Ele pega lá as canetas, ele gosta muito das minhas canetas. Ele tem as canetas dele de desenho, mas ele gosta das da mãe. Em casa, sim, é que eu tenho um pouco de apego, tá, gente? Das minhas canetinhas. Mas eu deixo ele usar, né? Se ele usar, ele tem que ir lá e devolver no meu home office. Então ele vai lá, pega lá em cima da minha mesa de trabalho, nos meus caneteiros, nas minhas canecas e tal. Ele tira do meu home office, ele leva pela casa. Não tem problema. Casa é para usar. Casa é para usar. Não é porque a gente está falando de organização que a casa tem que ficar uma casa de revista, impecável. Não, casa é para usar. A gente tem que ter essa ordem para a gente ter uma rotina de organização. Aí ele pega a caneta e leva por todo o canto da casa. Porque ele gosta de desenhar em qualquer lugar. Aí ele vai para a cozinha, ele vai para a sala, ele desenha no chão, ele vai para o quarto dele. E aí, de repente, ele já está em outra atividade, porque a criança não para, né? E aí, eu andando pela casa, eu vejo minhas canetas jogadas. E aí, o que eu falo para ele? Pega a caneta e devolve aonde você pegou, não tem problema usar. Mas vai lá e devolve. Aí o que ele faz? Ele pega a caneta no chão e põe a caneta em cima da mesa. Não. Você pegou da mesa? Não. De onde você pegou? Lá do meu home office. Mãe! Vai. Aí vai lá e guarda. E com isso a gente começa a doutrinar também as outras pessoas da nossa casa. Porque isso vai fazer um bem para eles. Isso não é uma coisa egoísta nossa. Isso vai fazer um bem para eles, porque vai criar todos os benefícios que a gente falou no início, que são benefícios da nossa casa interior, né? Principalmente as crianças já vão crescer numa ordem mental, que é a ordem das coisas deles, e vão também gerar uma ordem na casa, deixar a casa mais harmonizada, mais harmônica, com mais paz, com mais alegria. Quem não gosta de ter uma casa organizada? Tá? Quarto passo, defina uma rotina de descarte. Sim, uma rotina de descarte. Sempre olhar para casa no acúmulo. Sempre tem alguma coisa ali para você tirar. Duvido que hoje, terminando a live, você não abre uma gaveta sua e você não tem alguma coisa para descartar. E quando eu falo descarte, eu estou falando de descarte consciente. É olhar para aquilo e entender por que aquilo está ali. E depois olhar pensar como eu vou descartar aquilo. Não é simplesmente jogar no lixo, né? A Pro falou que eu tenho coisas em acúmulo, deixa eu olhar na minha casa. Tenho mesmo, isso aqui está acumulado, né? Então deixa eu tirar. Pega e joga no lixo. Não, mas peraí, calma, deixa eu entender. Por que eu acumulei isso? Por que isso aqui está há anos aqui na minha casa? E como eu vou descartar? Será que serve para alguém? Se serve para alguém, eu posso doar. Será que serve para eu usar de uma outra forma isso aqui na minha casa? Então eu posso ressignificar. Eu posso dar uma outra utilidade para isso. Eu posso, o que eu usava de uma forma, eu posso usar de outra. Agora, se realmente está quebrado, eu posso arrumar? Posso. Então eu vou consertar. Eu não posso arrumar? Eu não posso dar para ninguém? Não serve mais para nada? Eu vou descartar. Mas como eu vou descartar? Eu vou descartar de uma forma consciente, pensando no meio ambiente. Esses dias, foi muito interessante. Eu coloquei lá nos stories, a gente estava falando em descarte, eu estava fazendo uma organização no meu home office, que eu mudei de lugar na casa, de ambiente, na verdade, Tirei de um lugar que eu coloquei em outro, enfim. E aí
indicou uma associação. Porque a gente sempre pensa, né? Como que eu vou doar, né? Uma peça íntima para alguém, não faz sentido, né? Eu doar, né, uma peça íntima. Se ela estiver rasgada, é óbvio que eu não vou doar, é óbvio que eu não vou dar para ninguém algo que está danificado, que dirá uma peça íntima, né? Mas se é uma peça que dá para usar, que ela está em bom uso e que eu não quero mais, ou que não me serve, ou que não tem mais a ver comigo, e aí ela me indicou uma associação que resgata essas peças íntimas em São Paulo, aqui em São Paulo. E quando ela me deu lá o link, eu joguei no Google tal, e eu vi a associação, só que eu vi que tem assim no Brasil inteiro essas associações, e elas ressignificam essas peças íntimas, e elas fazem cobertores, elas fazem mantinhas, elas fazem outras coisas. Então elas passam por elas pegam essas peças, mesmo as que estão ruins, as que você vai jogar no lixo, que estão lá com elástico frouxo, que estão furadas, Deus me livre, né? E elas passam por um processo, elas usam isso, passam por um processo de higienização e transformam isso em outras peças e doam isso para as pessoas necessitadas. Eu achei assim uma indicação tão maravilhosa, né? Tão genuína, tão incrível, na verdade. E eu, né, agora eu começo a compartilhar também com os meus seguidores. Então, se vocês têm algumas dicas assim incríveis para me dar, eu estou sempre aberta a receber. Coloquem lá no meu direct, tá? Ou nos comentários aqui no Instagram, porque eu sempre estou repassando isso também para as outras pessoas. Então, olhem aí na cidade de vocês a forma correta do descarte das coisas que vocês vão descartar. Uma outra coisa que é bem bacana também, a gente já teve uma live aqui de óleos essenciais, e os óleos essenciais, quando acabam, eles são uns vidrinhos, né? Uns vidrinhos escuros, né? Porque a gente não pode ter óleo essencial no plástico. E aí, quem usa muito aromaterapia acaba ficando com aquele monte de vidrinho de óleo essencial. Então, ou você vai descartar no reciclado de vidros, ou também algumas empresas, a empresa que eu trabalho de óleos essenciais, no ponto de venda aqui em São Paulo, tem o ponto de descarte, que eles higienizam novamente aqueles vidrinhos e abastecem de novo para que a gente compre aquele vidro, porque, gente, o meio ambiente agradece, né? Então, lá mesmo onde você compra, você descarta o teu vidro para que eles reutilizem para, né, preservar aí o meio ambiente. Então, falou em descarte, observem como isso deve ser feito de forma consciente, tá bom? Um outro passo que é bem bacana, gente, na organização, é colocar rótulos. Utilizar organizadores e colocar rótulos, tá? Então, etiqueta mesmo. E organizadores. Eu não tenho dinheiro agora para comprar organizadores, né? Eu tenho uma aluna do meu curso fechado, que é a Miriam, ela é home organizer, né? Gente, que trabalho maravilhoso. Que trabalho incrível! E aí eu aprendo muito com ela também, porque ela acaba fazendo também a organização dos meus clientes, né? Quando eu termino uma obra, enfim, quando eu faço lá toda a parte da decoração holística, ela entra também com a parte de home organizer. E aí, às vezes, ela dá umas dicas lá pra gente também de comprar esses potes organizadores. Gente, tem cada coisa linda, mas cada coisa maravilhosa, desde os cabides, né? O tipo de cabide, aí ela explica exatamente como tem que ser, o tamanho. É um universo tão maravilhoso. E aí, nessa última cliente que ela fez, ela saiu com uma cliente para comprar, e elas compraram cada pote dos organizadores, mas, né? Que bom, né? A minha cliente, ela tinha um investimento para isso, e ela investiu em lindos potes. A Franciele também, maravilhosa. Franciele também, home organizer. Vocês são maravilhosas. Vocês só agregam aqui no nosso trabalho de decoração holística e da harmonização da casa, né?
elas me mandavam fotos, vídeos lá dos lugares onde elas estavam comprando os recipientes e rótulos, né? Mas se você não tem investimento, e se você mas eu estou sem grana e eu quero organizar minha casa bacaninha, eu quero ter todos esses benefícios aí para eu ter uma vida próspera. Aí você vai ressignificar os teus potes na tua casa. Aliás, gente, eu adoro fazer isso. Eu não aguento ver uma caneca bonita que eu já transformo ela no caneteiro, que é um organizador de canetas. Eu comprei, em algum momento eu comprei essa caneca. Ou não, ou eu ganhei essa caneca. E está lá no armário, guardada, juntando pó, numa coleção que eu nem vejo, que eu nem curto. Tira essa caneca do armário, tira o pó dela, coloca ela para você olhar e sentir alegria toda vez que olhar para ela, porque você curte aquela caneca. E além de tudo, ela vai organizar as suas canetas. Uma outra coisa que acontece muito, agora no final do ano, a gente participa muito de eventos, né, de final de ano, de presentes mesmo, do próprio escritório, que utiliza em parceria com os fornecedores, que a gente leva esses fornecedores para executarem as obras dos nossos clientes, e aí eles presenteiam a gente com presentes de Natal, e aí a gente ganha, né, aquelas embalagens super bonitas, aquelas caixas de papelão lindas, coloridas. Pensa que eu jogo fora? De jeito nenhum. Essas caixas viram meus organizadores e eu não gasto R$1. Isso não precisa ser um arquiteto e ganhar presente do seu fornecedor de Natal. Não, um presente que você ganhou de uma amiga ou numa loja que você comprou, sei lá, uma bolsa bonita, uma bota. Você comprou uma bota bonita e vem aquela caixa maior da bota. Pega aquela caixa e ressignifica ela para te ajudar a organizar, por exemplo, as chaves da tua casa, ou sei lá, os brinquedos do teu filho. Você não precisa gastar. Olha para a tua casa e vê quais potes você consegue ressignificar para criar uma organização. Até no teu closet, na tua despensa, tá? Na minha despensa tem várias caixas dessa que eu ganhei de presente de uma forma ou de outra e que eu ressignifiquei e que estão lá organizando. Caixa de ferramenta, parafuso, chave, tintas, restos de tintas, sprays, adubos de plantas, e aí eu setorizo dentro dessas caixinhas e eu crio ordem. Quando eu preciso usar, eu sei onde está, elas estão todas no mesmo lugar e eu otimizo também o quê? O meu tempo. Eu não tenho que ficar buscando na minha casa inteira as coisas que eu preciso usar, tá bom? E o último passo que eu vou deixar para vocês, porque na decoração holística a gente não fala só da casa externa, a gente fala da nossa casa interior, organize a tua mente. Organize a tua mente. Por quê? O que está fora está dentro. O que está dentro está fora. Isso é uma lei universal. O que isso significa na minha casa? Se a minha casa está bagunçada, ela é um reflexo da minha bagunça interior. Captaram? Se a minha mente está bagunçada, ansiosa, pensando em mil coisas, eu vou materializar isso na minha casa. Automaticamente a minha casa vai começar a virar um caos. E se a minha casa está um caos e eu conseguir enxergar isso, falar, pô, minha casa está bagunçada assim. Opa! Se é uma lei universal de que está fora está dentro, opa! É sinal que aqui dentro tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso parar para organizar o meu interior. E a partir do momento que eu organizo o meu interior, o meu redor, a minha casa, ela começa a se manter organizada.
Porque desorganizar a casa, para você usar ela no dia a dia, isso é válido, isso é saudável. A gente precisa usar a nossa casa. Lembra aquela aula de acordar a nossa casa? Que está aqui gravada nas lives de aquecimento? Quem não assistiu precisa voltar. Mas ela não pode ficar um caos. Usou, guardou. Desorganizou, beleza. Curtiu, organizou de novo. A partir do momento que isso não está acontecendo, que tem um deslize, a casa começa a virar uma desordem. E essa desordem começa a se refletir dentro da gente. Mas na verdade começou dentro da gente e se refletiu no externo. E isso que é uma chave que a gente vira. De falar, opa, pera lá, deixa eu organizar aqui dentro também. Porque não adianta eu organizar minha casa se tudo aqui dentro está em desordem, os meus sentimentos estão em desordem, a minha mente está em desordem. Isso leva ao caos, a processos de ansiedade ou de tristeza, depressão. Ansiedade porque a pessoa fica acelerada, desorganizada, pensando no futuro que não existe. Não existe. Ela está pensando numa coisa que ela está achando que vai acontecer. Aí ela fica doente. Ou ela está desequilibrada, em desordem, desorganizada, pensando no passado, que também não existe. Já foi. Ele existe aqui? Não está aqui. Só que ela está lá, segurando e trazendo para cá, para o presente, que é o único momento que existe. E ela fica doente. Então ela está desorganizada. E aí essa energia está criando um caos externo. Então tudo começa a ficar bagunçado na casa. Aí a pessoa não sabe, né? Ela fala para mim, ai, mas eu organizo tudo. Eu coloquei todos esses passos aí que você falou, mas minha casa não para bagunça, não para organizada. Muito provavelmente existe uma desordem mental. E eu vou, para a gente encerrar a aula, eu vou deixar aqui um passo para você começar a organizar a tua casa interior, que é um passo muito simples, mas que é o estado de apreciação. Eu não vou nem falar meditação, tá? Porque eu teria que fazer uma aula só sobre isso, que é maravilhosa, é um passo maravilhoso. Mas para você que está aqui começando, apreciação. O que é a apreciação? Para em algum momento do teu dia. Eu não estou te pedindo muito, eu estou te pedindo 2 minutos no teu relógio. 2 minutos de manhã, a hora que você acorda, para apreciar, sem pensar em nada, pensar naquilo que você está olhando, seja uma flor, aí você vai pegar essa flor e vai olhar para a flor nesses 2 minutos. Você vai olhar a cor dela, você vai olhar o formato dela, você vai olhar, sentir o aroma dela, você vai olhar a folha dela, você vai ver se tem algum bichinho andando nela, você vai ver como se comporta a geometria dela, né? O desenho dela, em 2 minutos. Que a tua mente está focada em uma única coisa, olhar aquela flor. Isso é um estado de apreciação. Pronto, tem flor. Para e olha para o céu. Olha para o tempo. Já aproveita e faz uma prece sua, uma palavra bacana, uma mentalização, não sei o que você curte, vê o que você gosta, agradece. Olha para o céu nesses 2 minutos, mas é presente. É olhar para o céu e ver o tempo. Ai, que sol maravilhoso, ai, que dia maravilhoso. Olha ali as nuances de cores, como estão as nuvens, como que é a cor do sol. Ai, como é que está chovendo. Olha a chuva é essencial também para o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Olha se a chuva está forte, se a chuva está fraca. Olha aquela neblina, sente a temperatura. Isso é um estado de apreciação. 2 minutos no dia. É isso que eu estou te pedindo. Leonie, maravilhosa! Já aprendeu, né, Leonie? Faz isso sempre, né?
estado de apreciação te traz para o presente. Eu sempre aconselho, gente, esses 2 minutos estarem vinculados com a natureza, tá? Seja sol, chuva, tempo, céu, olhar para a terra, olhar para uma flor, olhar para uma planta, olhar para um animal. Você pode também olhar para o seu animalzinho de estimação e ficar observando ele, brincando com ele, só ali olhando, observando o rostinho dele, o pelo, o pelinho, a língua, o dentinho, a patinha, as unhinhas. Isso também pode, tá? Então pega esses 2 minutos para olhar para coisas da natureza. Pode ser um cristal, uma pedra, como ela se comporta, se ela tem aroma, se ela tem cheiro, se ela vibra. Coloque em você, sente. 2 minutos. Com isso você começa a entrar no estado de presença. E esse estado de presença traz a ordem mental. É óbvio que isso é só a pontinha do iceberg, para a gente criar um equilíbrio interior. Mas é um começo, e é um começo precioso. Talvez o melhor e mais potente começo. Estado de apreciação. Estado de presença. Ok? Combinado? Combinado? Tudo certo? Aprenderam como organizar a casa para conquistar uma vida próspera? Então, o que eu vou pedir para vocês? Para quem chegou agora, hoje aqui, nessa live de aquecimento, nós estamos desde a semana passada, aqui em live de aquecimento, da nossa jornada Sua Casa Harmonizada. Tá? Aqui é uma jornada onde eu vou te guiar, te ensinar a conquistar uma vida próspera, harmonizando a tua casa. É uma jornada gratuita que começa agora no final do mês e você precisa se inscrever. O link está aqui no Instagram, lá na minha bio, @ElaineAlberico, aqui lá na minha bio, está nos stories também. E também tem destaques aqui da jornada, onde também você encontra o link. Entra lá no grupo de WhatsApp, onde eu coloco os links das aulas e também os bônus, as meditações guiadas, o material de apoio, a apostila, enfim. É por lá onde vai ser a minha comunicação, só a minha comunicação e da minha equipe. É um grupo fechado para você aproveitar ao máximo e aprender muito mais. Se você achou que esse conteúdo foi relevante, lá na jornada a gente vai mergulhar profundamente para que a gente realmente transforme a nossa vida nessa semana preciosa. Gratidão a você que esteve comigo aqui no Instagram. O YouTube hoje ele fechou o nosso áudio, mas depois eu vou baixar essa live lá também. Então, para quem está no YouTube, vai poder assistir também. E espero vocês amanhã, às 7h30 da manhã, aqui novamente, em mais uma live de crescimento com um tema precioso. Gratidão a você ao vivo e gratidão a você também que está assistindo depois. Um beijo, lindo dia. Te vejo amanhã, 7h30 da manhã, com o teu café. Até mais.